De volta com a Educadora Entrevista. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de enfermagem aqui na companhia da Renata Fabri. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão ouvindo a TV Educadora. É sempre um prazer estar aqui para falar principalmente estar com vocês, participar do programa e falar assim, de algo que eu gosto tanto, que é a enfermagem, assim, que realmente é algo que me motiva, eu falo que me dá brilho nos olhos. Então, para mim, vir falar de enfermagem é algo muito fácil, assim, é muito tranquilo. Bom, e nesse domingo, coincidiu aí o Dia das Mães com o Dia Internacional do Enfermeiro. Isso, dia 12 de maio é o dia que nós celebramos o Dia da Enfermagem, Lembrar que, assim, enfermagem nós formamos uma equipe, Temos os auxiliares, os técnicos e o enfermeiro, que o enfermeiro a gente costumava chamar de enfermeiro padrão, que hoje não se usa esse termo, mas sim apenas enfermeiro. E nesse dia 12 é comemorado o Dia da Enfermagem, Isso de de todos os profissionais da enfermagem. Esse dia foi estabelecido em virtude da data de nascimento da nossa primeira enfermeira, que foi a Florence Nightingale, que foi a primeira enfermeira, que ela participou da Guerra da Crimeia. Ela era uma pessoa assim da sociedade e tudo, e aí houve essa Guerra da Crimeia na Europa, e aí ela tinha amizade com os pais dela, tinha assim, amizade com vários militares, com capitães, e ela realmente mandou uma carta que ela queria participar dessa guerra, Porque ela sentia muita vontade em ajudar e poder participar e cuidar daquelas pessoas que estavam sendo feridas na guerra. E aí, na ocasião, ela ouve o aceite e ela foi para essa guerra, e houve, na ocasião da guerra, uma diminuição do número de mortos, número de soldados mortos em 40%, em virtude dos cuidados que a Florence prestava a esses soldados feridos. E aí de noite, diz a história, o símbolo da enfermagem é uma lâmpada, e aí diz a história que ela saía com essa lâmpada, iluminando os campos de guerra, enquanto eles tinham dado uma trégua na guerra, iluminando e verificando quem eram os feridos. Então eles chamavam ela de a Dama da Lâmpada, que só com essa lâmpada ela conseguia enxergar quem estava ferido. E a partir daí ela encaminhava eles para um lugar onde ela prestava todos os cuidados, Uma das coisas que a história relata é assim, que o que ela mudou e melhorou no tratamento desses feridos de guerra era o ambiente. Cuidados de higiene, os curativos. Então, assim, ela foi a pioneira da enfermagem, E aqui no Brasil foi instituído um decreto por Juscelino Kubitschek em 1960, muito embora antes eles já tinham, Getúlio Vargas já tinha decretado a comemoração do Dia da Enfermagem. Então, a Semana de Enfermagem nós comemoramos 12 de maio, até o dia 20 de maio. Dia 12 de maio comemoramos o nascimento de Florence e 20 de maio a morte de Ana Nery, que foi a primeira enfermeira brasileira, que também teve uma história assim, nasceu na Bahia, foi casada com um militar, e ela acabou ficando viúva com 29 anos de idade, com 3 filhos. Os filhos dela, um era do exército e outros 2 médicos. E aí na Guerra do Paraguai todos os 3 foram. Ela ficou se sentindo muito triste por essa separação com os filhos, E ela se propôs também a ir ela se propôs a ir ajudar na guerra, E ela foi realmente trabalhar nos hospitais e também cuidar dos feridos de guerra. Ela não tinha formação, mas ela foi aprendendo juntamente com as pessoas que prestavam os cuidados na guerra, E aí tanto que depois ela voltou da guerra, e aí a primeira faculdade de enfermagem do Brasil foi instituída no Rio de Janeiro, e que recebeu o nome de Ana Nery. E que aqui em Batatais, nós dá um temos nome, a capitã. A capitã Altamira, que também fez esse circuito da guerra aí, respondendo pela FEB aí. Isso. Ela formou na escola Ana Nery, como enfermeira, e ela serviu na Segunda Guerra Mundial. Ela passou um ano e acho que 4 meses na guerra, na Segunda Guerra, servindo, acompanhando a FEB. E aí aqui em Batatais nós temos o Centro de Documentação. Eu até tenho uma coisa muito interessante, que a capitã Altamira, ela morreu em 2004.
Mas ela falava assim que não era museu, porque ela veio, ela trouxe fotos, uma documentação muito grande da guerra, né? Roupa, vestimenta, os utensílios que eles usavam lá. E aí, assim, todo o acervo, ele passou por vários lugares, né? Pela Casa da Cultura, pelo Museu Washington Luiz, ele foi circulando. E que atualmente ela falava que ela não gostava de dar o nome de museu, né? Mas sim centro de documentação. Porque é um acervo muito grande de documentação que relata a história dessa Segunda Guerra Mundial, dos pracinhas, do pessoal que serviu à guerra. Que hoje ele está no anexo ao tiro de guerra, né? Todo esse centro de documentação, toda a documentação que ela trouxe de lá. Que agora parece que estão todo o acervo responsável por esse acervo ficou uma sobrinha dela após a morte dela, entre 2004. E que esse mês agora estreia com uma expografia nova lá, né? Com uma montagem diferenciada aí para todos, né, que forem visitar, né? Sempre a Alessandra tem o carinho lá de remodelar, né, o espaço, até para dar uma dimensão e um destaque, né? Como o acervo é muito grande, né? Para cada hora dar destaque a uma parte desse acervo, a uma temática desse acervo para as pessoas que visitam. Então, né, já fica a dica aí, né, de visitar esse acervo. E a Andréia perguntando aqui, né, como é que surgiu o teu interesse pela enfermagem? E como é que foi a tua jornada aí? Olha, Luciano, André, obrigada pela pergunta. E assim, eu vou responder como eu respondi um dia para um aluno meu, né? Os alunos me perguntaram quando eu descobri que eu queria ser enfermeira. E eu falo assim que eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu gostaria de ser enfermeira. Né? É interessante assim que eu lembro que quando eu era pequena e que eu brincava com as minhas colegas, as minhas amigas, sempre que alguma precisava de alguma coisa, precisava de um curativo, precisava fazer alguma coisa, eu estava ali, né? Então assim, eu acho que esse cuidado, o cuidado com o ser humano, com a pessoa, que eu acho que é realmente o olhar da profissão, né? É cuidar do ser humano, da pessoa, de um indivíduo, de uma maneira assim, em todos os seus aspectos, físicos, emocionais, sociais. E eu acho que eu sempre, desde pequena, venho com já venho isso imbuído em mim, né? Assim, já nasci desse jeito. Eu acho que assim, sempre soube que eu queria ser enfermeira. Tive uma trajetória aí um pouco... Eu, na verdade, formei em matemática, pedagogia, fiz uma especialização em educação infantil. Eu costumo dizer assim que até realmente consegui fazer a enfermagem, porque até então eu não iria conseguir fazer, eu precisava trabalhar. O curso de enfermagem era um curso que era oferecido apenas em período integral. Então, assim, eu não conseguiria fazer na época, que realmente eu tinha 17, 18 anos, enfim, na época de ir para a faculdade. E aí fiz a matemática e não parei de estudar até conseguir, né? E aí quando surgiu o curso de enfermagem aqui do Claretiano, que eu já trabalhava no Claretiano, eu acabei conseguindo fazer esse curso lá exatamente na onde eu trabalhava, né? Que foi ofertado um curso à noite, acabei fazendo um curso, depois fiz uma especialização e fiz um mestrado na USP em Ribeirão. Mas assim, eu falo que hoje eu não me vejo, é muito engraçado que as pessoas às vezes me perguntam, vai fazer alguma coisa, qual é a sua profissão, né? E a minha profissão é ser enfermeira, e eu respondo sempre que sou enfermeira, não respondo que sou professora, ou que dou aula, ou que coordeno um curso, mas eu falo que a minha profissão de formação com certeza é enfermagem. E quando a gente pensa na formação, é o que o Kleber pergunta aqui, né? Você falou das várias categorias, né? Como é que é o perfil de cada uma dessas categorias? Olha, o auxiliar de enfermagem e o técnico de enfermagem, o que a gente... Na teoria, o auxiliar de enfermagem presta os cuidados e não executa procedimentos invasivos, tá? E o técnico de enfermagem faz mais procedimentos invasivos, como puncionar uma veia, fazer a medicação. Isso seria na teoria, né? Mas assim, como os auxiliares de enfermagem, inclusive é um curso que já normalmente não se tem, porque agora eles já formam, existem os centros de formação para técnicos de enfermagem, a gente percebe dentro mesmo da prática que os auxiliares, eles acabam executando sempre
o mesmo papel os auxiliares e técnicos. O que acaba diferenciando é que o auxiliar ganha um pouco menos, né? Mas na prática mesmo, assim, como o curso de auxiliar era o curso que existia um pouco mais um tempo atrás, né, antigamente, então era o que nós tínhamos mais ao invés dos técnicos, né? Mas os procedimentos e assim os papéis dentro de uma instituição hospitalar, de uma unidade de saúde, os papéis são basicamente os mesmos. E o do enfermeiro, o enfermeiro, claro, ele tem que ter conhecimento de todas as técnicas, né, todos os procedimentos técnicos, e assim, o conhecimento do enfermeiro deve ir além. Os conhecimentos de anatomia, fisiologia, as patologias, farmacologia, além de tudo a gestão, porque o nosso papel enquanto enfermeiros é promover o cuidado ao paciente, mas ele sempre deve ser prescrito pelo enfermeiro, através de uma anamnese, do exame físico. Então o enfermeiro tem que ter os conhecimentos todos, saber fazer um exame físico do tórax, do abdômen, saber entender sinais de danos neurológicos, enfim, assim, um conhecimento envolvendo a teoria e a prática, né? Além dos conhecimentos de gestão, porque gerir uma equipe de enfermagem também não é algo fácil, né? E no caso também o período de formação nesses dois casos é diferenciado e o modelo de formação também. Isso. O técnico de enfermagem é de 2 anos, né? Eu não sei se, por exemplo, o Paula Souza forma auxiliares e técnicos ainda, mas o auxiliar era 1 ano, técnico de enfermagem 2 anos e o enfermeiro 5 anos. Esse período de 5 anos de formação do enfermeiro, ele é baseado na legislação do MEC, que diz que o tempo de integralização de um curso de no mínimo 4.000 horas deve ser 5 anos, que é o que a gente respeita e trabalha com esse tempo. E tem a modalidade EAD agora, né? Como é que está funcionando isso? Isso, é muito interessante, assim, eu falo que todo mundo, quando a gente fala da enfermagem EAD, é algo assim que todo mundo se surpreende, né? Eu diria que até assim, quando eu ouvi falar a primeira vez, eu também fiquei um tanto surpresa. Mas assim, eu falo que o claretiano, como tem essa preocupação muito grande em relação à formação profissional, a formação humana, que eu realmente acho que isso é um diferencial muito grande. Então, quando o curso foi para ser instituído, que, assim, vamos deixar claro que é tudo